No vídeo de hoje, Neymar pai conversou com o Neymar e convenceu o filho a não parar com o futebol agora há menos de 2 meses. O pai do Neymar revelou isso. E quais as implicações que isso tem, não só para o Santos 2026, mas para a seleção? Se a gente está falando aqui de um sonho do Neymar em jogar a Copa do Mundo, ele estava há poucas semanas pensando em parar com o futebol. Dá pra gente ainda acreditar que essa possibilidade existe do Neymar estar aqui na Copa do Mundo? Vamos falar sobre isso. Dá o like primeiro, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos. Orlando carrancuda, fechada, nublada, fria, como já se esperava para essa época do ano aqui no Hemisfério Norte. É daqui que vamos fazendo os vídeos nesse período para você. Bom, o pai do Neymar estava num jantar promovido pelo empresário Rafael Figueiredo, e aí o pessoal estava gravando o papo que estava rolando na mesa e tal, e aí postaram o pai do Neymar falando, postaram num canal aqui no YouTube, o vídeo dessa fala do pai do Neymar. E resumindo, você já deve ter visto, já deve ter lido, só para dar um contexto rápido para você, o pai do Neymar disse que quando vazou a notícia da lesão no menisco do joelho esquerdo no fim de novembro do ano passado, vazou, a imprensa publicou, e o Neymar pai jura que não tinha ainda a informação do diagnóstico, nem ele nem o Neymar, nem ele nem o filho sabiam, eles ficaram sabendo pela imprensa. Ele disse que a partir desse momento a cabeça do Neymar virou um parafuso, e quando ele chegou em casa e encontrou o Neymar falou para ele: pai, vou parar. Pai, eu não aguento. Pai, chega, vou parar. E aí, nesse papo do restaurante, o pai do Neymar diz: olha, conversei com ele, falei: filho, esquece o que a galera tá falando lá fora, esquece esses barulhos de internet. Pô, vamos focar nos 6 meses. A gente não sabe se vai ganhar o Hexa ou não, a gente não sabe, mas nós temos que tentar. Se depois desses 6 meses você disser, ó, larguei, eu largo junto com você, mas vamos dar esse gás aí. E aí, pô, o Neymar se convenceu, tomou a decisão de seguir, adiar a cirurgia, jogar os últimos 3 jogos, aí veio o jogo contra o Sport, ele faz gol, olha pro pai, eles lembram da conversa, é um momento emocionante, emotivo pros dois e tal, e aí o Neymar acaba ajudando muito o Santos na reta final, contra o Sport, contra o Juventude e até contra o Cruzeiro sem marcar gols, mas o Neymar teve uma boa atuação naquele jogo. O Neymar foi importante, com o joelho arrebentado, tendo que operar, adiando a cirurgia, colocando em risco a sua sequência, para salvar o Santos e salvar ele mesmo. Claro que seria muito ruim um rebaixamento. Falei disso aqui no fim do ano. Você pode dizer que ao longo do ano faltou postura de ídolo para o Neymar aqui, ali e tal. Você pode apontar, mas também precisa ser justo para apontar que ele foi importante na reta final do ano. Aqui não tem nenhum compromisso de ser puxa-saco do Neymar, nem hater do Neymar. Elogio, né, crítica, sempre na mesma proporção. Então eu acho que ele foi sim, no final do ano, um cara muito, muito importante, profissional e com postura de ídolo para ajudar o Santos a permanecer na primeira divisão. Vamos lá, temos muitas coisas para dizer. A primeira que me chama a atenção, quando o Neymar, pai, diz assim pro filho: filho, aguenta mais 6 meses aí, vamos ver o que vai ser desses 6 meses, e aí, obviamente, leia-se Copa do Mundo, né? E aí depois, se você quiser largar, eu largo com você. O que me chama a atenção nisso aí de imediato? Neymar acabou de fazer um contrato de 1 ano. Neymar renovou até dezembro deste ano, de 2026, com o Santos, sem ter uma certeza de que ele vai permanecer saudável, mentalmente e fisicamente, depois da Copa do Mundo. Como é que vai ser para ele o baque de, por exemplo, talvez não ir à Copa do Mundo? Você concorda que existe essa possibilidade? Eu acho que essa possibilidade é bem grande. Tem gente que acha que o Neymar vai de qualquer jeito, que o risco dele não ir é baixo. Aí, beleza, é opinião. Né? Só na cabeça do Ancelotti que a gente vai encontrar essa resposta, e não vai ser agora. O que vai ser do Neymar? Se o Neymar tiver a frustração de não ser convocado, qual vai ser a motivação dele para o segundo semestre, para a segunda metade desse contrato? Isso me chamou a atenção. Obviamente que não é só a questão psicológica, é a questão física, porque se a coisa de 5, 6 semanas o Neymar estava disposto a parar, segundo o próprio pai revelou, é óbvio que a situação não está boa. Porque não é só a questão psicológica, também pesa muito. A gente sabe que isso para o Neymar é importante, né? Quando o pai do Neymar fala para ele, não liga pro barulho da internet, é porque ele sabe que o Neymar é muito sensível a críticas, a coisas que são faladas na internet. O Neymar é um cara muito presente nesse ambiente virtual, lê tudo, ouve tudo, os cortes chegam para ele, então é uma coisa que mexe com ele.
o Neymar sempre me pareceu ter uma dificuldade de filtrar aquilo que lê, que recebe, enfim, eu sempre falo disso aqui, né? Figuras públicas precisam filtrar. E isso vale para todo mundo. Eu sou bem pequenininho, gente, eu não sou nada perto do Neymar. Mas eu também tenho essa preocupação, porque se eu for levar em consideração tudo que é falado sobre o que eu faço, não é se fechar totalmente a críticas. Algumas são válidas, você vai falar, pô, tá bom, aqui tem uma crítica honesta, um bom ponto que eu preciso refletir. Mas, infelizmente, nesse ambiente de rede social, a maioria é só, cara, despejando ódio, inveja. E você vai travar, irmão. Se você for ouvir tudo que falam a teu respeito, você vai travar, você não vai fazer nada. Você não vai dar um passo para frente, você não vai arriscar, né? Você não vai ser você vai perder sua autenticidade. Então, imagina pro Neymar, que é um cara muito, 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 muito maior. Não tem nem comparação, é outro tamanho, é outra proporção. Então, é preciso fazer esse filtro. Eu tenho batido muito nisso para toda figura pública, especialmente jogador de futebol, que é o que a gente acaba mais abordando aqui no canal. Mas não é só isso. A questão não é só, é muito isso. É muito essa questão psicológica, mental, mas é uma questão física também, porque o Neymar conhece o próprio corpo como ninguém mais conhece. E o Neymar sente no seu corpo os reflexos das cirurgias, das longas recuperações, das pancadas que levou. Né? Quem passa por isso, quem sabe exatamente o que é estar dentro do corpo do Neymar é ele mesmo. O que deve ser para ele difícil tentar alguns movimentos, tentar coisas que ele executava antes com muita facilidade e não conseguir. O que deve ser difícil lidar com a dor. Dizem que a dor é a companheira do atleta, enfim, verdade. Mas no caso do Neymar, são muitas dores, por muitas lesões, por muitos problemas físicos, né? Ele teve algumas lesões ao longo do ano, lesões musculares e no final do ano o problema no menisco. Então, é pesado. Nesse momento, faltando 6 meses para a Copa do Mundo, o que essa fala do pai do Neymar, essa revelação do pai do Neymar nos traz é um sinal de preocupação. Eu acho que é uma confirmação daquela preocupação que eu, pelo menos, tenho quanto ao futuro realmente físico do Neymar. Até porque, assim, os anos vão passando, então o Neymar vai ficando a cada ano mais velho. O Neymar, em fevereiro, agora vai fazer 34 anos. 34 anos com esse histórico de lesões e com todos os problemas que tem e tendo que tentar se superar muitas vezes, tentar sempre... Porque aí, voltando ao lado psicológico, claro que você precisa ter a força, a resiliência, né? Machucou, recupera, teve lesão, recupera, tem problema na cabeça, recupera. O atleta está sempre sendo testado, né? A dar a volta por cima. É um movimento permanente. Volta por cima, superação o tempo todo. Só que isso cobra um preço emocional. E isso a gente sabe que é uma coisa que bate no Neymar. Então, não que seja algo que nos surpreenda assim. O Neymar, quando foi contratado no ano passado, em fevereiro do ano passado, ele vinha de 1 ano de recuperação de uma LCA. 1 ano sem entrar em campo. Pô, a gente já sabia que ia ser difícil, cara. A gente sabe como está o corpo do Neymar hoje. A gente sabe. Agora, a minha preocupação é como o Neymar estará, principalmente de cabeça, para esse ano de 2026, caso as coisas não deem certo. Caso a recuperação da artroscopia não seja tão exitosa como previsto, por mais que seja uma cirurgia razoavelmente leve, razoavelmente simples. Se não vem convocação. Por exemplo, em março já tem convocação. Já tem uma convocação que, segundo o próprio técnico da seleção brasileira revelou no ano passado, vai encaminhar muito do que vai ser a lista definitiva no ano que vem. Se o nome do Neymar não está lá, como que o Neymar vai reagir? Como que isso vai bater no Neymar e influenciar no desempenho dele com a camisa do Santos? Porque até a Copa do Mundo vão ser disputadas 18 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa agora em janeiro e até a última semana de maio, praticamente um turno inteiro será jogado. E um turno é uma coisa importantíssima, né, gente? Um turno é muita coisa no Campeonato Brasileiro, determina muita coisa no Campeonato Brasileiro. Como vai estar a cabeça do Neymar? O físico do Neymar a gente vai precisar entender da recuperação, aí vai depender muito da competência dos médicos, vai depender muito do empenho do Neymar, de uma série de fatores, né? Mas como vai estar o psicológico do Neymar? Ele vai ter essa força? Acho que o pai dele exerceu ali o papel de empresário e pai.
né, de pessoas que precisam estar nesse momento levantando o cara. E, meu filho, vamos lá, vamos embora, você tem 6 meses para tentar. Acho que, pelo que está relatado aqui na conversa, pô, Neymar Pai fez o seu papel e fez muito bem. Agora, depende do cara, né? Depende do jogador, depende do Neymar. Então, me traz alguma dúvida sobre esse 2026. Eu sempre disse, desde que o Neymar chegou, que o Neymar é mais dúvida do que certeza, pelo seu histórico, infelizmente. E aí, quando a gente diz isso, a gente não fala de qualidade técnica. A gente sempre precisa desenhar, porque o debate nem sempre é honesto. Então, para quem é desonesto no debate, a gente só reforça. Quando se fala do Neymar ser uma dúvida, ser uma incerteza, ser uma interrogação, a gente está falando do histórico de lesões que ele tem, não da qualidade e do jogador excepcional que ele é. Não é isso. Ninguém está dizendo que o Neymar é pior que o Lautaro Dias, que o Neymar é pior que o Guilherme, que o Neymar é pior que o Tiquinho, no ambiente de seleção que o Neymar é pior que o Richarlison. Porra, não convoca o Neymar, mas convoca o Richarlison. Meu Deus do céu, mas é... Sabe? Não é esse o ponto. E as pessoas, muitas sabem que não é esse o ponto. Então, eu acho que isso que o Neymar passou reforça essa dúvida, essa incerteza sobre o que vai ser o Neymar. Agora, também tem o seguinte, né? Eu entendo, assim, legítimo o cara chegar e falar, meu amigo, eu vou largar, eu vou parar. Eu acho, ele sentir isso, por mais que depois, no final, ele nem tome essa decisão. No final, ele reconsidere e, tá bom, vamos lá, vamos juntar os cacos aqui e vamos de novo. Mas você fraquejar em algum momento é humano, é absolutamente humano. Chegar uma hora você falar, porra, eu não aguento mais, cara. É tudo de novo, esse processo todo de novo, um monte de dor, fisioterapia, recuperação, treino, descanso. Eu não aguento mais. Eu entendo, acho que né, eu não gostaria, eu jamais gostaria de passar por essa incerteza. Imagina o que é ter uma dúvida se você vai conseguir continuar fazendo aquilo que você ama. Aquilo que você sabe fazer, o que o Neymar sabe fazer é jogar futebol. Imagina se em algum momento eu chego numa conversa com o médico e o médico fala, olha, cara, você vai ter que ter uma recuperação longa, pode ser que você não continue narrando mais, pode ser que você não seja mais o mesmo, o uso da tua voz não seja mais o mesmo. Você imagina, a cabeça do cara pira. Aí você vai ter que fazer por exemplo, quando eu tive o câncer na tireoide em 2021, eu precisei fazer 3 meses de fonoterapia, 3 meses, todos os dias. Teve uma Olimpíada em 2021 e a gente estava fazendo lá no outro projeto lives sobre a Olimpíada e tudo mais, assim que as competições terminavam, e a Olimpíada foi em Tóquio. Então tinha live que começava 6h30, 7 da manhã, e eu fazia de casa, a gente estava ainda num período de pandemia e tal, e eu fazia essas lives de casa. E aí, se eu tinha que entrar no ar às 6 da manhã, eu tinha que acordar às 4 para fazer exercícios de fonoterapia. Eu tinha que fazer isso todo dia, e a voz ainda não estava voltando, os agudos não estavam voltando, a voz estava fraca, o grito não estava vindo. Eu conseguia ter essa voz assim, baixinha, conversada. Cara, eu passei por isso durante 3 meses só, e a minha cabeça entrou em parafuso. E foi uma vez só na minha vida até hoje, graças a Deus, depois recuperou e a vida segue. Mas eu passei por isso durante 3 meses e a minha cabeça, ó, meu irmão, imagina o cara passar por isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. É muito difícil, é muito complicado. Então, eu acho que o segredo para o Neymar, nesses 6 meses, quem sou eu, né? Eu não conheço o Neymar, não conheço o entorno do Neymar, as pessoas que cuidam dele, não conheço ninguém. Só, né, vendo um outro e tal, mas sem contato. Quem sou eu para recomendar alguma coisa? Mas acho que nesses 6 meses o importante para o Neymar é isso aí, é blindar, é não ouvir, como disse o pai dele, o barulho que vem de fora, é se fechar com essas pessoas que gostam dele, como o pai dele obviamente gosta e ama o Neymar, gosta dele e ama ele, e fechar a casinha e ter um máximo de empenho nos treinos, na parte física, no descanso, na alimentação, um máximo de empenho. São 6 meses, irmão. Quer ir para a Copa? Eu continuo achando que o Neymar não irá. Mas não descarto a possibilidade, porque é o Neymar, irmão. Se fosse qualquer outro jogador nascido para o futebol neste século, porque todos eles são abaixo do Neymar, brasileiros, nenhum jogador brasileiro que surgiu, que apareceu para o futebol nesse século é mais talentoso que o Neymar. Se fosse qualquer um desses, a gente já esquece, é carta fora do baralho, não vai. Mas como é o Neymar, você fala, caramba, é o Neymar, né? Pode ser que... Mas para isso, são 6 meses assim...
de foco total, blindagem total. E aí o pai do Neymar vai ser importante, os amigos do Neymar vão ser importantes, a esposa do Neymar vai ser importante, a mãe do Neymar, a irmã do Neymar, todo mundo vai ser muito importante para criar em torno dele essa blindagem emocional, fortalecer o cara emocionalmente, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil lidar com a recuperação, não vai ser fácil lidar com a pressão, não vai ser fácil lidar com um turno de Campeonato Brasileiro sendo jogado de janeiro a maio, não vai ser fácil. Então o Neymar precisa ser fortalecido para isso, porque senão ele não vai conseguir. É o que eu penso. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa semana para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.